Bom dia, pessoal. Graça e paz, né? Bem, eu preferi dar esse roteiro aí para vocês, para o melhor aproveitamento, né? Depois vocês vão poder também ir grifando aí, enfim, anotar suas perguntas, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Isso aí, tá legal? Tá bom. Tá bom. Vamos orar mais uma vez? Esse tema nosso é um tema que requer muita oração, muito discernimento da parte de Deus. Amém? Ó Deus, obrigado por esta manhã na Tua presença. Nessa hora queremos colocar diante de Ti, nos colocar diante de Ti mais uma vez, pedindo a Tua bênção, o Teu direcionamento. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Mas queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Só Tu podes fazer este milagre na nossa vida, Pai. Deus, abra o nosso entendimento, nós te pedimos, para que compreendamos a Tua palavra e a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra e nos ajuda, nos direciona, nos ensine a sermos cheios do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos ler o texto base. Efésios 5:18, né? Eu coloquei praticamente todos os textos aí. Obrigado. O céu já tem recompensa, tá vendo? Efésios 5:18, eu coloquei 8 versões aí. Eu iria ler essa da Almeida 21 mesmo, Almeida século 21, que é a Bíblia que eu estou com ela impressa aqui, tá? Vamos ler. E não vos... Se tiver como acender a luz, era melhor, né? Ah, tá bom. E não... Eu já uso óculos, né? Já sou meio cego. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Tá? Amém. Esse é o nosso tema, esse é o tema que Gabriela passou, enchei-vos do Espírito. E aí, possivelmente, vocês vão ouvir algumas coisas que já ouviram até aqui, tá? Como não houve subtemas, eu disse, mas tem um subtema? Não. Então eu resolvi focar aqui. Oi? Eu resolvi focar aqui nesse texto, propriamente dito, tá bom? Então, vai esquentar para esclarear mais. Então vamos dar uma olhada nesse texto propriamente dito, nas implicações, nas possíveis traduções, tá? Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia não foi escrita originalmente em português. Não há nenhuma novidade nisso aqui, né? Como não tem nenhuma criança aqui, todo mundo já ouviu falar. Ah, tem uma ali, né? Quantos anos você tem, filha? 14, tá bom, já ouviu. Tá? Então, eu coloquei aqui na introdução o seguinte: este versículo, da forma em que está traduzido, ou seja, porque foi escrito originalmente em grego, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e foi num grego de 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo, que era um poliglota, um rabino, um professor do judaísmo, e foi convertido a Jesus Cristo, por Jesus Cristo, ele, entre outras línguas, falava e escrevia e entendia, dominava o idioma grego. Naquela época, no primeiro século, era muito comum que as pessoas falassem pelo menos duas línguas. A sua língua nativa, né, o vernáculo, e o grego, por causa do império de Alexandre o Grande. Então, Alexandre, quando começou a conquistar com o seu império, o Império Helênico, e helênico vem justamente do nome grego. Helena, porque em grego existe a letra E e a letra E, tá? Seriam epsilon e eta. Em grego, a palavra Helena significa grego. Então, Helena é grego em grego. Daí o nome do Império Helenista, ou helenístico, né? O Império Grego. Quando Alexandre começou a tomar conta do Império, a dominar tudo, ele não apenas levou a espada, mas ele levou também sua cultura. Tem como botar mais uns R$5 de som, por favor? Obrigado. Só mais uns 5, porque
Então, na época em que o Novo Testamento foi escrito, no primeiro século... Quer que eu saia daqui? Não, precisa não. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, no primeiro século, todo mundo então falava a sua própria língua e o grego por causa disso, tá? Então Deus usou essa língua, o grego, para escrever a sua palavra, o Novo Testamento, de forma que onde chegasse, todo mundo conseguia ler. E esse grego não era o grego dos filósofos antes de Cristo, tá? Não era o grego dos eruditos, o chamado grego ático, mas era o grego koine, não era o grego clássico, era o grego koine, que significa comum. Era o grego do povão, todo mundo falava. Então foi nessa língua que o Novo Testamento foi originalmente escrito. Então toda vez que nós estamos lendo nossa Bíblia, nós estamos lendo uma tradução. A não ser, é claro, que estejamos quando formos buscar nas fontes originais, tá? Então este versículo, Efésios 5,18, da forma que está traduzido, na voz reflexiva, isto é, o sujeito executa e sofre a ação. Dá a entender que é o próprio crente quem se enche do Espírito Santo. Como se a gente dissesse assim, eu vou me banhar. E vamos ter em mente aqui, não um banho de chuveiro, mas um banho de cuia. E a gente pega a água e a gente mesmo dá banho em nós mesmos. Tá? Só que essa não é a ideia que o apóstolo Paulo escreveu. Como eu vou me encher do Espírito. Como se a gente fosse uma espécie de pneu que tem vida própria e vai até o posto de gasolina para se encher. Não foi assim que Paulo escreveu. Esse texto foi mal traduzido, tá? As nossas traduções bíblicas em português são excelentes, tanto no âmbito evangélico quanto no âmbito católico, tá? De forma geral, são excelentes traduções, mas são traduções. Então, há algumas imperfeições. E uma das imperfeições é neste versículo aqui, e até desvirtua o sentido da passagem. Então vamos começar por isso aí, pela tradução do texto, tá? Veja bem, a expressão ser cheio, quando Paulo escreveu, é apenas uma palavra em grego e trata-se de um verbo, claro, no modo imperativo, é uma ordem, no tempo presente e na voz passiva, não é na voz reflexiva. E o que isso quer dizer? É que o sujeito sofre a ação. Quer dizer que o crente é cheio do Espírito por outra pessoa. Ele não se enche do Espírito. Ele também não vai se encher. Vai para que alguém o encha. Deus é o sujeito da ação. E é Deus quem executa a ação de encher o crente. Tá? Na segunda pessoa do plural. Então a tradução seria algo como sejam cheios do Espírito. Nós sofremos a ação de Deus. Tá? Então eu coloquei aqui 8 traduções das mais usadas para a gente ver como o pessoal tem tratado esse versículo. Né? Na ARA, que é Almeida, Revista Atualizada, é a principal tradução de Almeida, a mais conceituada em português. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está errado também. Dá a ideia de que o crente vai se encher. É uma ação reflexiva. Não foi isso que Paulo escreveu. Não é enchei-vos, tá? Na Almeida Revista Corrigida, na próxima lado aí, está muito parecido. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está errado novamente. Não é enchei-vos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, que não é uma tradução propriamente dita, mas é uma paráfrase. Uma paráfrase, como todo mundo aqui sabe, fazer uma paráfrase é usar palavras paralelas à frase. Para-frase. Paralelas à frase. Nós usamos algumas frases paralelas para explicar o conteúdo, tá? Então a NTLH é uma paráfrase. E diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Aqui é que ficou ruim mesmo. A NTLH é muito boa em muitos textos, mas aqui foi horrível, tá? A Almeida Corrigida e Fiel é a pior tradução que eu conheço em língua portuguesa no âmbito protestante. Eu não recomendo essa tradução aí. Se você tiver só ela, compre mais outra Bíblia, umas 2 ou 3. Depois vocês olham aí se a sua Bíblia é Almeida Corrigida e Fiel. É da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Não é da SBB, é da SBTB. Por quê? Vou ter que dizer por que eu acho ela ruim. Porque o princípio de tradução dela
Quanto mais literal, melhor. Só que a Bíblia, o livro mais recente da Bíblia, tem quase 2.000 anos. Então há expressões idiomáticas que, quando traduzidas, ficam horríveis, né? Vou dar só um exemplo. Há um texto lá em 1 Samuel, eu não lembro a referência agora, acho que capítulo 23, mas não tenho certeza, que diz assim, que Saul entrou na caverna para cobrir os pés. Com exceção de Eliane e Karine aqui. Alguém sabe o que quer dizer a expressão cobrir os pés lá naquele texto? Sandra também sabe, né? Alguém imagina o que seria cobrir os pés? Diga aí, Varão. Pelo texto que eu li, no caso, faz referência à questão que ele entrou para fazer necessidade fisiológica. Isso. Famoso número 2. Só que cobrir os pés é uma expressão idiomática. Eles entenderam, a gente não entende. Aí as outras Bíblias traduziram com eufemismo. Ele foi aliviar o ventre. Agora ficou mais fácil de entender, né? Aliviar o ventre, todo mundo sabe o que é. Então, por isso eu não gosto muito da Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É igual às outras. Então, a nova versão internacional, a NVI, acertou aqui em cheio. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E agora o sujeito realmente sofre ação. O crente recebe esse enchimento. Não é ele quem executa, mas é Deus quem faz. Deus é o sujeito dessa ação. A nova versão transformadora, que é uma Bíblia que sai agora no finalzinho do ano 2016, NVT, tá? Tem alguns textos sendo parafraseados, ainda estou lendo algumas passagens dela, saiu recentemente, e diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Mas claro, né? Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Também o sujeito sofre a ação. E a Almeida Revista Atualizada, que saiu só o Novo Testamento no final do ano passado, em outubro, se não me engano, está para sair a Bíblia toda esse ano agora, tá? Almeida Revista Atualizada, nova edição. Aliás, saiu o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por isso que é bom ter mais de uma tradução, não ler só uma tradução e não seguir necessariamente as traduções mais antigas. De forma implícita ou explícita, geralmente os crentes acham que quanto mais mesóclis, dar-vos-ei, pensá-lo-ei, quanto mais Michel Temer for, né, a gente acha que a linguagem é sagrada. E não. A linguagem tem que comunicar, a tradução tem que comunicar, tá bom? Então, por isso eu recomendo, compre uma tradução nova, tá? Compre uma tradução que clareie o sentido do texto. Então, dessas 8 traduções aqui, em português, apenas 3 acertaram o tempo verbal aqui do verbo encher. Então, isso já abre um novo horizonte para a gente interpretar essa passagem. Não é seja, como é que ele diz? Enchei-vos do Espírito, mas é sejam cheios. E agora? E agora, José? Como é que isso acontece? Então, eu fiz aqui esse roteiro numa ordem que pode ser invertida, tá? Mas tratou algumas questões, pelo menos 4 questões. Primeiro, letra A. Quais as consequências de uma vida cheia do Espírito? Vamos fazer o seguinte. Esqueci de combinar no começo, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, anote aí, tá bom? Aí no final a gente vai ter um espaço bom para perguntas, tá bom? Quais as consequências de uma vida cheia do Espírito? E a gente precisa recorrer ao próprio texto de Efésios para saber do que ele está falando. Vamos dar uma olhadinha aí, abra sua Bíblia em Efésios 5, 18 em diante. Vamos ler do 18 ao 21, tá? E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, ou sejam cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então o texto já deixa claro quais as consequências
de uma vida cheia do Espírito. São 4 verbos que derivam do verbo principal aqui. Falando, aí ele vai dizer como deve ser falando, cantando e louvando, ou simplesmente cantando, dando graças ou agradecendo e sujeitando. Cada verbo desse aqui é derivado do verbo principal. Significa que quando nós somos cheios do Espírito, nós fazemos isso naturalmente. Mas deixa eu explicar. Falando o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são isso? São 3 formas de música que o Novo Testamento menciona. Música cristã. Os salmos é uma alusão aos 150 salmos do Antigo Testamento. Cantem, falem entre vocês a letra, o conteúdo dos salmos. Quando o crente é cheio do Espírito, ele fala a palavra de Deus entre vós. Nós conversamos sobre a Bíblia. Rapaz, o que é que você acha daquela passagem? O que é que você acha dessa situação que nós estamos vivendo agora? Quais serão os princípios bíblicos que nós deveríamos aplicar agora? Falando salmos, hinos. Hino é outro tipo de música. Os hinos eram composições cristãs do primeiro século. Claro, eram cristãs, só podiam ser a partir do primeiro século. Então são músicas com teor sobre Jesus Cristo, tá? E no Novo Testamento há diversos hinos, ou trechos de diversos hinos que foram escritos. Está entre nós, Oral. Diversos hinos que foram escritos pelos apóstolos. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. É um trecho de um hino, tá? Quem lembra o que diz? Filipenses 2, 6 a 11. O conteúdo. Isso. Aquele trecho lá que fala da obra de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Também é outro trecho de hino. Quem lembra o que diz? Colossenses 1, de 15 a 20. Cristo é a cabeça. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E aí vai. 1 Timóteo 3,16. Quem lembra? 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da fé. Cristo foi recebido entre os homens. Trecho de um hino. Efésios 5,14. Que ele diz assim: por isso se diz aonde? Que não está no Antigo Testamento. Se diz entre os irmãos que cantavam: desperta tu que dormes, Cristo te iluminará. Tá? E tem outros. E nós vemos também hinos no livro de Apocalipse sendo cantados no céu. Capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse. Tem outros trechos que não tem a letra em Apocalipse, mas diz que o pessoal estava cantando com palmas. Tá? Então, os hinos eram composições que falavam da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E os cânticos espirituais, a maioria dos estudiosos está convicta de que os cânticos espirituais eram composições cristãs do primeiro século, sem preparação. Eles estavam no culto, adorando a Deus, e aí, cheios do Espírito, eles começavam a cantar uma letra nova, uma música nova. Deus dava melodia na hora também. E às vezes até conseguiam decorar para transformar o cântico espiritual em hino e cantar no próximo culto. Mas nem sempre. Então falem entre vós. Quando vocês forem cheios do Espírito, vocês vão falar entre vós. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo lugar, cantando e louvando ao Senhor no coração. Claro, cantando o quê? Os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Há uma ideia recente de alguns teólogos, sobretudo do movimento neopuritano, que vocês já devem ter ouvido. Eles são adeptos da salmodia. Salmodia é a ideia de cantar nos cultos apenas os salmos. E o argumento deles é muito fraco, na verdade. Eles dizem o seguinte, que somente a palavra de Deus, no caso os salmos, ou trechos bíblicos, deveriam ser usados no culto a Deus para cantarmos para Deus, porque somente a palavra de Deus, que é inspirada, seria digna de cantarmos para Deus apenas com esse tipo de palavra. Tá bom. Então a gente tem que aplicar isso também à pregação, não?
Então, nada de comentários sobre o texto bíblico, como eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. Então, a gente deve chegar, ler a Bíblia e só dizer amém, e porque amém está na Bíblia. Nenhum tipo de comentário, usando o mesmo argumento deles, tá bom? Mas a própria Bíblia fala em cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, e a Bíblia diz também, tanto nos salmos como nos livros, no Pentateuco, quanto no Apocalipse, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tá bom? A própria igreja compôs hinos no primeiro século. A própria igreja do primeiro século não cantava apenas os salmos. Tá bom? Devemos cantar para Deus aquilo que glorifica a Deus. Aí sim. Não apenas os salmos. Não apenas trechos bíblicos. Mas músicas que falem de Deus. Devemos, quando formos cheios do Espírito, nós falamos entre nós com trechos bíblicos, mas também com hinos e cânticos espirituais. E cantamos isso também. Uma vida cheia do Espírito traz como consequência canto e louvor a Deus. Canto e louvor a Deus. Cante para Deus diariamente. Cante para Deus não querendo aparecer. Sabe aquela história da irmãzinha que tinha um hino para cantar, pediu a oportunidade ao pastor, só que aconteceu uma série de coisas na liturgia do culto e não dava tempo para ela cantar. E ela foi para casa muito chateada, não voltou no culto seguinte. O pastor procurou saber se ela estava doente ou alguma coisa, foi visitá-la. Ela disse, pastor, não volto mais lá não, porque eu queria cantar um hino e isso não deixou. Mas minha irmã, veja só, não deu tempo, a senhora viu o que aconteceu, o culto foi meio atrapalhado, a liturgia, estava muito tarde. E outra coisa, a senhora queria cantar para quem? Era para Jesus ou para a gente? Era para Jesus. Então cante agora. Jesus está ouvindo. Para quem nós queremos cantar? É para Jesus? Tanto faz onde a gente canta então. Ou é para aparecer? Em terceiro lugar, uma vida cheia do Espírito. Está aqui no versículo 20, Efésios 5, 20. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? Agradecendo a Deus por tudo, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas comparam esta passagem aqui com 1 Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, para convosco em Cristo Jesus. E há um certo debate de pessoas que dizem assim, é para agradecer a Deus em tudo ou por tudo? Aí tem gente que faz um mistério tão grande, uma ginástica no texto tão grande para dizer, não, é em tudo, mas não é por tudo. E de vez em quando alguém me pergunta, é em tudo ou é por tudo? E a minha resposta é uma só. Pergunte a Jó se era em tudo ou por tudo. Jó agradeceu a Deus em tudo ou por tudo. Qual é a diferença? Nenhuma. Absolutamente. Jó perdeu, veja só, Jó perdeu 10 filhos, 10, no mesmo dia. E os filhos dele não eram qualquer filhos, eram filhos unidos, que faziam sempre festas e estavam todos juntos. Quem é que tem 10 filhos unidos? Sua avó não tinha 10 filhos unidos, pode ter certeza, tinha 10, tinha 11, tinha 12, mas não eram tão unidos quanto os filhos de Jó. Lá em casa somos 2 e não somos unidos assim. Imagina 10. Eu testemunhei o meu melhor amigo, um amigo de infância, a mulher dele estava esperando gêmeas e uma das meninas morreu na barriga. E aí teve que fazer o parto e aí foi no domingo à noite. Na segunda-feira nós enterramos a bebê que já estava morta na barriga. E a outra foi para a incubadora. Morreu na segunda de noite. Na terça-feira nós enterramos a segunda bebê. Eu estive lá no culto, no segundo culto, no primeiro não pude ir. E eu vi o que é a dor na face de um casal. Eu vi o que é a dor, mas eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. E eu vi o meu amigo abatido. Nós somos amigos há 20 anos. E eu vi ele triste. Agora imagina o que é você enterrar 10 filhos adultos no mesmo dia e agradecer a Deus. O Senhor deu, o Senhor amou. Você acha que isso é normal? Você acha que é possível fazer isso? Ah, porque Jó era muito forte. Quem é forte numa hora dessa? Agradecendo a Deus por tudo. Em quarto lugar, sujeitando-se. E aí o texto todo, até o capítulo 6, versículo 4, vai falar o que é essa sujeição.
o homem a Deus, a mulher ao marido, os filhos aos pais e os empregados aos patrões. Cada um tem que se sujeitar a alguém. Às vezes a mais de uma pessoa. Se for uma mulher casada que trabalha fora, ela tem que sujeitar ao patrão, né? Ao marido. Se for um homem que trabalha fora, ele pode sujeitar ao patrão e ao marido. Se for um jovem ou uma jovem casada, ela tem que sujeitar aos pais ainda, de certa forma, ao marido, a Deus e aos patrões. Todos temos que nos sujeitar a alguém. E a sujeição ou a servidão cristã é uma das marcas do verdadeiro cristão. O cristão que pensa que está em algum lugar para mandar, precisa rever seus conceitos. Porque em João capítulo 13, Jesus Cristo deu o exemplo de como deveria servir. Ele enrolou uma toalha em volta da cintura, pegou água, pegou a bacia, obrigado, e encheu a bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Ele, sendo Deus. Vamos lá. Então, quais são as consequências de uma vida cheia do Espírito? Falar, mas não é falar qualquer coisa. Cantar, também não é cantar qualquer coisa. Agradecer a Deus por tudo. E esse aqui é o meu calcanhar de Aquiles, porque eu não consigo agradecer a Deus pelo calor que faz em João Pessoa. Eu detesto o calor que faz em João Pessoa. Deus tenha misericórdia de mim, pecador. E sujeitar. Qual a aplicação do verso 18 para nós? Efésios 5:18. Ser cheio do Espírito não é uma opção. Conforme nós vimos, a questão gramatical tem implicações para nós. Então, ser cheio do Espírito está no modo imperativo. Significa que trata-se de uma ordem. Não é opcional. Se nós desobedecemos a palavra de Deus, significa que nós estamos em pecado. Então, quando nós não estamos cheios do Espírito, isto é, quando nós não estamos falando entre nós, salmos, hinos e cânticos espirituais, quando nós não estamos cantando para Deus e louvando a Deus diariamente, quando não estamos agradecendo a Deus diariamente por tudo, e quando não estamos nos sujeitando uns aos outros, nós estamos em pecado. E para saber quem é que faz esse tipo de coisa no dia a dia, basta vir para um acampamento como esse. Tem gente que reclama de tudo. Antes de chegar já está reclamando. Quando vai embora continua reclamando. Nunca agradece. Não está cheio do Espírito, filho. Trata-se de uma ordem. Ser cheio do Espírito não é uma opção. Se você é cristão e já entende a palavra de Deus, é uma obrigação para você. Não é uma coisa apenas, em segundo lugar, para os pastores, ou para quem está organizando esse retiro, ou para os palestrantes, ou para os dirigentes de congregação como Eliano. Não. É para todo cristão, está no plural. Toda igreja deve ser cheia do Espírito Santo. Não apenas para alguns. Também não é privilégio para alguns. É uma ordem e é para todos. Sejam cheios do Espírito. Terceiro lugar, nós já vimos isso. Não somos nós que nos enchemos. Eu vou para aquele retiro lá, para aquele acampamento, para eu me encher. Não. A gente vem, mas é Deus quem nos enche. Em quarto lugar, está no tempo presente. Não é uma ação concluída uma vez por todas, ou uma vez só na vida. Não. É uma ação contínua. Devemos continuamente estar cheios do Espírito. Não apenas uma vez na vida. Ah, mas eu lembro, 10 anos atrás eu orei e eu senti a presença de uma forma indescritível e eu fui cheio do Espírito naquela hora. Certo, e de 10 anos para cá, quantas vezes algo parecido aconteceu? Nunca mais. Mas deveria ter acontecido. É preciso averiguar o que está acontecendo na nossa vida. Ah, mas eu nunca tive nenhum tipo de experiência assim com Deus, de forma que eu tenho a convicção de que eu nunca fui cheio do Espírito. Que não passe de hoje. Mas a grande pergunta é, como o cristão pode ser cheio do Espírito Santo? Como o cristão, ou como o Espírito Santo enche o cristão? O texto de Efésios
não nos diz exatamente como isso acontece. O que nos leva a compreender que os efésios, os leitores originais dessa carta, já sabiam como era o processo, já que Paulo não explica como ser cheio. Então, certamente ele já tem um conhecimento disso. Mas Deus não nos deixa nas trevas, Ele nos dá luz sobre isso também. E quando um texto bíblico não traz todas as informações, devemos recorrer a toda a Bíblia, à unidade das Escrituras. E pela unidade das Escrituras, por passagens paralelas, nós sabemos que só há uma forma de que nós podemos fazer para que Deus nos encha. E é buscando Jesus. Ele mesmo disse isso aqui em João, capítulo 7, versos 37 a 39, como eu coloquei para a gente ler. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso, veja que ele está falando do mesmo assunto que Paulo está falando em Efésios 5. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A única forma de ser cheio do Espírito é buscando a Deus em oração, é indo até Jesus e bebendo da água que Ele dá, bebendo daquela água que a mulher samaritana havia bebido também, no capítulo 4 de João, três capítulos antes disso aqui. Como está a nossa vida de oração? O padrão bíblico da oração é diversificado. A Bíblia fala sobre vários tipos de oração e sobre oração em vários momentos. A Bíblia fala sobre a gratidão, nós já falamos aqui, as ações de graças. A Bíblia fala da oração de forma simples, dando a entender que é simplesmente chamando de oração, dando a entender que é algo diário que devemos fazer. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que essa oração deve ser feita pelo menos uma vez por dia, num canto recluso, entre no seu quarto, feche a porta, ou seja, sem chamar a atenção. A Bíblia fala também da súplica, que é o pedido insistentemente a Deus por alguma bênção, por qualquer petição que nós tenhamos, é pedir sempre aquilo, suplicar-lhe. A Bíblia também fala sobre o clamor. O clamor é uma oração gritada. Sim, Jesus não é surdo, mas há um tipo de oração válida, ensinado pelas Escrituras, chamado clamor, que alguns servos de Deus fizeram ao longo da história em tempos de desespero. E o clamor ou o grito não é necessariamente irreverente. Quando Isaías vê os serafins voando diante de Deus ali, no capítulo 6 de Isaías registra que eles estavam clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles estavam diante de Deus, mas estavam gritando. Clamar é gritar. Não há irreverência necessariamente num culto barulhento. Não é o barulho ou o silêncio que vai garantir a reverência, mas onde está o nosso coração. Se durante o culto a gente fica mandando mensagem pelo WhatsApp, nós não estamos diante do Senhor, estamos diante do WhatsApp. Se diante do culto nós ficamos conversando com o colega, nós não estamos diante do Senhor, estamos diante do colega. Se no culto nós estamos passeando de um lado para o outro, nossa mente não está cativa a Cristo, não estamos prestando reverência. Quer estejamos em silêncio, quer não, podemos ser irreverentes. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, houve tanto barulho, tanto clamor, tanto grito, que um grupo chamado fariseu chega para Jesus e diz: pede para os seus discípulos baixar o volume aí e fazer um pouco menos de barulho. Aí Jesus disse o quê? Claro, por favor, façam silêncio porque vocês estão sendo reverentes, eu não sou surdo. Foi isso que Jesus disse? Se eles calarem, até as pedras clamarão. A Bíblia fala sobre esse tipo de oração e a Bíblia fala sobre como deve ser a nossa prática diária. O padrão de oração de Jesus é de pelo menos 1 hora por dia. Quando ele estava para ser entregue às autoridades, ali orando no Getsemane, ele chamou 3 dos 12 discípulos, os mais chegados a ele,
e os convidou para orar com eles. Os discípulos caíram no sono. E Jesus os repreendeu dizendo: vocês não aguentaram orar nem quanto tempo? Nem uma hora. Então, uma hora de oração para Jesus é muito pouco. É o mínimo do mínimo. Vocês não aguentam orar nem uma hora, vocês vão cair em tentação. E com certeza nós caímos em muitos pecados quando não oramos pelo menos uma hora por dia. Ah, mas o tempo é realmente importante? Não foi eu que disse, isso foi Jesus. Se fosse eu que tivesse dito, não era importante. Mas foi Jesus que disse. Então é melhor considerar importante. A Bíblia também diz que devemos orar o dia inteiro. Ainda antes de entrar no seminário para estudar, eu tinha muita vontade de estudar a língua grega para saber o que significava orar sem cessar. Eu pensava, será que orar sem cessar, na língua grega, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, significa orar o dia todo? Ou será que significa orar a vida toda? Assim, todo dia um pouquinho e tal. Quando então eu estudei o grego, cheguei nesse versículo e descobri que eu não precisava necessariamente conhecer o grego para interpretar aquela passagem. Estava muito claro já dentro dos meus olhos. Orar sem cessar é orar sem cessar com tudo que isso implica. É o dia todo e a vida toda até Jesus voltar. Então, enquanto estamos caminhando, pense em Deus. Estamos orando. Enquanto estamos na fila do banco, pense em Deus e fale com Deus. Enquanto estamos trabalhando, em alguns momentos devemos falar com Deus. Enquanto estamos dirigindo nosso carro, fale com Deus. Enquanto estamos fazendo qualquer coisa na vida, ore. Ore sem parar. Ore o dia inteiro. Ore 10, 15 vezes no dia, quando acordar, quando chegar em casa, quando descer do ônibus, quando estiver tomando banho. Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, lava também com o teu espírito o que tem de mal no meu coração. Assim quando estivermos comendo, assim como a gente pode orar, Deus, assim como esse alimento está, assim como essa comida está alimentando o meu corpo, alimenta-me com o teu espírito, com a tua palavra ao longo desse dia. E aí nós vamos orando, e Deus vai nos encher do seu espírito. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si, o levou para si. Enoque acordava de madrugada, se ele acordasse de madrugada, ele estava pensando em Deus. Se ele estava trabalhando, ele estava pensando em Deus. Ele andava com Deus, quer dizer, vivia com Deus o dia todo. E nós, estamos andando com Deus? Irmãos, mas para que ser cheio do Espírito Santo? Isso, eu não vou ser pastor, não vou ser pregador, não sou líder de grupo, mas já vemos que é uma ordem para todos. Mas, veja só, quando alguém é cheio do Espírito, de acordo com a Bíblia, eu selecionei apenas alguns versículos aqui, nunca fica sem acontecer nada na vida de quem é cheio do Espírito. Sempre acontece algo grandioso, de forma que é notório saber quando alguém é ou não cheio do Espírito Santo. Nós já vimos que alguém que é cheio do Espírito fala a palavra de Deus, canta para Deus, agradece a Deus e é facilmente sujeitado ao outro, ou seja, facilmente serve ao povo de Deus. Mas também coisas extraordinárias além disso acontecem. Aqui na letra D, na página 2, diz o seguinte, vamos ler esses versículos aí, na ordem que eles estão. Então Zacarias, seu pai de João Batista, ficou cheio do Espírito e profetizou. Zacarias não fica cheio do Espírito para nada. O Espírito não derrama, Deus não derrama do seu Espírito para que fiquemos estagnados. O cristianismo é a religião do movimento. Tanto que os primeiros cristãos eram chamados de os do caminho. A ideia de que os cristãos estão caminhando. Estes sinais, Marcos capítulo 16, acompanharão, seguirão os que creem. Os que crerem. Não, estes sinais ficarão sobre aqueles que creem. Não, mas seguirão. O cristianismo é a religião do movimento. Não é a religião da estagnação. Paulo diz em 1 Coríntios 12:1, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes.
O desejo de Deus é que seu povo nunca seja ignorante. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem algum celular aí, né? Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sempre é progredindo, sempre é caminhando. Vamos seguir. Lucas 4,1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, em Lucas 4, nós vemos a quádrupla atuação do Espírito Santo. Jesus vai da plenitude do Espírito, volta do Jordão, e pela plenitude do Espírito, ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Depois, ele vai para a Galileia pelo Espírito Santo, e na sinagoga ele lê a escritura que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então o ministério de Jesus é pautado pelo Espírito Santo. Ele vai e volta pelo Espírito. Ele opera pelo Espírito. Ele lê a palavra que é pelo Espírito. Ele diz, o Espírito está sobre mim. Por isso ele exerceu o ministério de forma plena. Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mais uma vez, foram cheios do Espírito e falaram. Aqui eu quero parar para fazer um parêntese. Nós temos tempo ainda. Nós estamos vivendo numa época de tanto ceticismo, até mesmo no meio da igreja protestante, que quando se fala de dons espirituais, geralmente as pessoas dizem, falar em línguas, estou fora. Gente, os dons espirituais são dons do Espírito. O fato de terem pessoas maculando a atuação dos dons não significa dizer que Deus não opera mais. Significa dizer que muita gente está fazendo errado. Alguém aqui já recebeu uma nota falsa de R$30? Alguém? Por favor, se manifeste. Mas é possível que tenhamos recebido uma nota de 50 ou de 100 reais falsa e temos passado adiante sem perceber. Porque ninguém vai fazer uma nota de 30 reais falsa porque não existe a verdadeira. Mas assim como existe a obra verdadeira do Espírito, Satanás também sempre tenta imitar, maculando-a, tentando macular. Não se deixe enveredar por este caminho. Deus ainda está derramando do seu Espírito, dando dons aos homens, aos crentes, para a execução do seu trabalho na terra. Precisamos pedir a Ele que nos dê os verdadeiros dons e pela palavra combater o falso uso dos dons espirituais. Atos 4,31 diz assim, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e acabou-se. Foi isso? Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O Espírito Santo dá coragem aos filhos de Deus para pregar a palavra. Ah, como eu sou tímido, eu não tenho coragem de pregar para ninguém. Talvez esteja faltando o poder do Espírito na sua vida. 6,3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Veja, aparentemente este trabalho de servir às mesas, a assistência social da igreja, não precisava de um requinte tão grande assim. Mas tudo na obra de Deus deve ser para Deus. Então não foram escolhidas pessoas qualquer. Foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para fazer a obra de Deus a obra de Deus não pode ser feita por qualquer um. Também a obra de Deus não pode ser feita por carteirada, sabe? Acaba de dar uma carteirada. Eu sou dessa igreja há 15 anos, quem vai fazer sou eu. Não é você que escolhe, filho, é Deus que escolhe. E os requisitos para servir a Deus são altos de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos ter muito temor diante de Deus quando pensarmos em fazer qualquer coisa na obra dele. Eles eram homens cheios do Espírito Santo para serem servos de Deus e servos do povo de Deus. Atos 7,55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Só é possível ver a glória de Deus quem está cheio do Espírito. Essa é a única passagem em toda a Bíblia que mostra o Filho de Deus em pé no céu.
Provavelmente, cada vez que um crente é martirizado, Jesus o recebe de pé no céu. Pelo menos foi assim com Estevão, o primeiro mártir pela fé cristã, né? Atos 9,17. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, o caminho de Damasco, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. O que foi que aconteceu com Paulo? Já ouviu falar nesse tal de Saulo? Ele escreveu pelo menos 17 cartas. 13 entraram na Bíblia. Ele foi o maior pregador do cristianismo em todos os tempos, depois de Jesus, é claro. O maior plantador de igrejas cristãs de todos os tempos. Ele foi apóstolo, profeta, mestre, pregador. Sofreu por causa de Cristo. Por que isso? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Sobre Abé, Atos 11, 24 diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E como consequência disso, muita gente se uniu ao Senhor, ali na igreja em Antioquia. E a partir do capítulo 13 de Atos, a sede de missões da igreja do primeiro século não é mais Jerusalém, mas é Antioquia. E última passagem, Atos 13, 9 e 10. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Que aquele cara ficou cego, né? Paulo, cheio do Espírito, conseguiu também combater aqueles que combatiam a obra de Deus, queriam perverter o caminho do Senhor, os hereges. Deus não dá do seu Espírito para que fiquemos do mesmo jeito ou para que não façamos nada para a glória de Deus. Aí você cheio do Espírito para aparecer. Deus não dá. Aquele que é verdadeiramente cheio do Espírito é verdadeiramente usado pelo Senhor. Mesmo que nunca opere um milagre. João Batista, que era cheio do Espírito desde o ventre materno, lembra? Quando Maria foi visitar sua prima Isabel, as duas estavam grávidas. Maria grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista. O texto de Lucas diz que Isabel, o filho de Isabel, né, foi cheio do Espírito, melhor dizendo, desde o ventre. Quantos milagres João Batista operou? Nenhum. Mas ele cumpriu aquilo que Deus tinha para a sua vida. Um pregador cabra macho, que ele tinha condições de pregar no templo, porque ele era filho de um sacerdote, Zacarias, e o serviço sacerdotal era hereditário. Mas 6 meses antes de Jesus começar a pregar, quando ele completou 30 anos também, ele foi pregar no deserto. E a pregação de João Batista era 12 passos para a felicidade, 7 passos para o caminho do sucesso, 4 caminhos para ser próspero no deserto. Era isso? Ele comia nos melhores restaurantes de Jerusalém e se vestia da melhor grife dos judeus. Era isso? Daquela mesma roupa que até Jesus se vestiu, né? De uma roupa fina, que no final, quando ele estava sendo crucificado, os guardas romanos queriam repartir a sua roupa. Na verdade, queriam sortear para não ter que rasgar, porque era um tecido muito caro. Não. João Batista pregou no deserto, não em templos. Ele não pregava mensagens para agradar, ele pregava: vocês são uma raça de víboras. Uma raça de víboras, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Ou como diria na linguagem de Coxinha e Doquinha, vocês são as carniças. E ele se vestia meio rock and roll da época, né? Imitando o grande profeta Elias. Roupa de couro. O alimento dele era gafanhoto, era um tipo de gafanhoto, não é esse que nós temos aqui em João Pessoa, não. Gafanhoto maiorzinho que dá para comer assado, dizem que é muito gostoso. E mel silvestre. Ele não comia as comidas finas dos judeus. Mas o que importa é que ele foi usado por Deus. Para concluir, irmãos, eu coloquei aqui 5 perguntas para nortear. Nós já estamos cheios do Espírito? Deus já nos encheu hoje do seu Espírito? Cada um responda por si próprio. Nós sabemos que estamos cheios do Espírito quando alguém pisa nos nossos calos.
Não é na hora do culto, não. Quais evidências temos do enchimento do Espírito em nossa vida? Isso é algo diário. Falando, cantando, agradecendo e nos sujeitando. Aquele filho rebelde que nunca obedece aos pais não está cheio do Espírito, está cheio de si. E os pais têm que discipliná-lo, né? Aquele crente reclamão de tudo na igreja. Se pinta a parede de branca, está ruim. Se pinta de preto, está ruim também. Você precisa ser cheio do Espírito. Sabe aquela porta que não para de ranger? Por que ela está chiando? A gente tem que botar o quê quando está chiando uma porta assim? Hã? O óleo é um dos símbolos do Espírito na Bíblia. Aquele crente que vive chiando, e na nossa cultura chiar significa também reclamar, precisa do óleo do Espírito. Precisa se arrepender e se sujeitar a Deus. O que precisamos fazer para que isso aconteça? Orar. Era bom também jejuar um pouco, mortificar a sua carne, a sua vontade. E jejum não é dieta, viu? Sabe essa história de eu não vou tomar Coca-Cola? É bom para a sua vida, mas não é jejum não. Não vou mais comer chocolate. É bom para a sua vida também, mas não é jejum na Bíblia não. Jejum na Bíblia é ficar sem comer. Não é sem comer guloseima não. Ah, não vou assistir televisão. É bom para a sua mente. Está repreendido. É bom para a sua mente, mas isso também não é jejum. Jejum na Bíblia é eu não vou comer. Pode ser um dia, pode ser 21 dias, como o Daniel, que ele comia provavelmente uma vez por dia. Pode ser comida, aquela comida forte, né? E dedicar-se à oração enquanto isso. Aí sim a Bíblia chama de jejum. E os crentes chamam de jejum, né? Estou jejuando. Em quarto lugar, quantas vezes já fomos cheios do Espírito? Ah, no passado era muito bom, a gente orava, Deus falava. E será que tem alguém entre nós que nunca foi cheio do Espírito? Pelas evidências nós sabemos, você pode fazer a sua autoanálise. Em quinto e último lugar, eu não conheço vocês, mas a Bíblia diz que só tem o Espírito Santo aquele que é cristão, aquele que é salvo, aquele que já recebeu Jesus Cristo na sua vida. Se por acaso houver alguém entre nós aqui que veio para esse acampamento, recebeu o convite de algum amigo, ou mesmo que está na igreja há anos, mas nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca recebeu Jesus Cristo na sua vida, saiba, você não tem o Espírito, não vai para o céu se morrer assim, e jamais será cheio do Espírito. A única forma para que isso aconteça é se arrependendo dos seus pecados, recebendo Jesus na sua vida e buscando a Deus em oração e comunhão diária com a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus, pedindo que Ele encha a nossa vida com o seu Espírito. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina como devemos proceder, mas que mostra a nossa miserabilidade humana diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos enche do Teu Espírito, Pai. Deus, às vezes nós oramos e o céu parece de pedra, parece que a nossa oração não está subindo diante de Ti, Senhor. É porque a Tua palavra diz que nós nem sabemos orar como convém, Deus. Mas a gente também precisa do Teu Espírito para orar por nós, Senhor, para interceder por nós. Ó Espírito Santo, interceda por nós, porque a gente nem sabe orar como convém. Deus, tira de nós o nosso ego pecaminoso e nos enche do Teu Espírito, Senhor. Também nós te pedimos que o Senhor derrame no nosso meio os dons do Teu Espírito, Senhor. Faz os Teus filhos profetizarem, Pai. Faz os Teus filhos falarem línguas. Faz os Teus filhos interpretá-las, Deus. Faz os Teus filhos orar e pessoas serem curadas. Dá sabedoria e conhecimento do alto aos Teus filhos, Deus. Capacita-os para ensinarem a Tua palavra. Dá-lhe dom de discernimento, Deus. De misericórdia, de socorros. Ó Deus, de contribuição para a Tua obra, Deus. Derrama dos Teus dons, Senhor, por meio do Teu Espírito no nosso meio, Deus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, Senhor.
Amém.